uma pessoa inquieta, muito inquieta. É uma pessoa inquieta e que sempre está buscando as coisas e parece que nunca encontra o que busca. E aí essa busca faz com que essa pessoa se mova e continue caminhando. É uma pessoa que sempre está caminhando, sempre está andando e sempre está se movimentando. Não consegue ficar parada, quieta, estática no lugar. E essa busca faz com que ela seja inquieta. E ela ser inquieta faz com que ela não consiga ficar parada e esteja buscando. Então parece que eu nunca vou encontrar aquilo que eu quero. E talvez eu nem saiba o que eu quero, né? Então, inclusive, é uma busca do que eu quero. É uma busca do que essa pessoa quer. Então ela está buscando o que ela quer, buscando o sonho dela, e ao mesmo tempo ela está construindo esse entendimento. Então é uma pessoa inquieta. Eu nem te conheço, né? São uns 2 anos, 3, talvez. Acho que são 3 anos. 3 anos. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você. Então, como você começou nessa área? Eu acho que inicialmente com 16 anos, eu posso dizer, quando minha mãe me indica o teatro por conta da timidez e de uma série de questões, de uma dificuldade de se sociabilizar com as pessoas, de conversar. Então, ela viu que isso seria uma ajuda, assim, seria, de certa forma, na minha vida, um impacto, porque ela já fazia teatro antes de mim. Então, ela que me indicou, e aí, inicialmente, eu comecei com 16 anos a fazer umas aulas. E quando você começou lá, você pensou, acho que é isso que eu quero pra minha vida. Quando eu iniciei, eu me sentia bem fazendo. Eu acho que todas as pessoas que começam a fazer teatro e aí iniciam as aulas se sentem muitas vezes bem nesse ambiente, muitas pessoas que ficam, né? Então eu também me sentia à vontade com aquelas pessoas fazendo exercícios onde você podia se expressar, podia falar, podia gritar, podia não gritar, enfim, onde você podia às vezes se colocar como você era, mesmo como você se sentia internamente. Então eu acho que esse ambiente que te deixa à vontade me fez com que eu continuasse estando lá. E aí chegou um momento na minha vida que eu percebi que eu não sabia fazer outra coisa. Que eu não me via fazendo outra coisa. Que eu não conseguia me imaginar estando ou no escritório ou de segunda a sexta fazendo uma determinada coisa para sempre. E aí o teatro me proporcionava um ambiente de muita mudança e adaptação sempre. Então, era um ambiente que sempre se transformava. E isso, para mim, era muitas vezes o que me deixava também feliz. De estar num ambiente onde eu sempre iria precisar mudar, crescer, adaptar, evoluir constantemente e não estagnar de alguma forma, que era uma coisa que eu sempre me dava um certo sufoco, sempre quando eu pensava num ambiente estagnado, um ambiente parado, passivo, enfim. Então, depois, quando eu percebi que era realmente o único lugar que eu me sentia bem e era favorável para mim, do jeito que eu era, né, de uma forma bem insana e desatenta, enfim, era um ambiente onde me favorecia, em vez de me desfavorecer, que sempre foi uma coisa que eu tive nos outros lugares, assim, me sentir desfavorecido mediante as outras pessoas, sabe? Ai, que legal. E aí você começou já na faculdade, fazer artes cênicas, assim, né? Que é um curso, né? Profissionalizante. Aham. Ou você começou num curso normal, livre, e depois foi pra faculdade, pra curso Aham. profissional? Com 16 anos eu entrei nesses cursos livres, que em Santos tem várias às vezes que você encontra pela prefeitura, aqueles cursos mais gratuitos, de uma vez por semana.
E aí, quando eu comecei a entrar nessa questão do ensino médio, da formação, do que você vai querer ser quando crescer, e a pressão, e todo mundo te perguntando, e você não sabe responder, o que você realmente quer, se você quer entrar na faculdade, enfim. Então, quando todo mundo me perguntava isso, eu realmente não sabia dizer o que eu queria. E aí quando iniciou o primeiro curso de formação aqui na Baixada Santista, em Santos, né? Um curso de formação que eu percebi que realmente tinha uma profundidade, assim, de formação de ator, eu me agarrei a isso e falei, vou experimentar esse curso, né? Que na época era muito embrionário ainda, estava começando. Só que eu nem tinha uma pretensão muito de ser ator ou de pensar numa formação. Eu só entrei e quando eu percebi eu estava num curso realmente sério, com uma carga e um conteúdo muito grande, com uma responsabilidade muito grande. E quando eu me vi naquele meio, eu falei, não, eu acho que é realmente isso que eu quero. Eu acho que depois ali do meio do primeiro ano que eu percebi que realmente eu queria estar ali e me formar como ator. É, ali então que virou a chave, né? Tipo, não, é isso que vou fazer como profissão, né? Lá nesse momento. Que assim, você estava gostando de estar lá, mas ver como profissão, naquele momento você conseguiu ver. Sim. Porque tem esse preconceito, né? Tipo, ator, profissão. Você já sofreu muito com isso, assim, na família? Apesar que é a sua mãe que te colocou pra fazer Aham. teatro, né? Então. Sim. Mas do restante da família, amigos, assim. Tu sente esse. Meio que esse preconceito? Acho que a minha mãe nunca esperou que eu fosse seguir o ramo do teatro, né? Quando ela me indica, eu acho que era muito mais para me ajudar. Enfim, como muitas pessoas vão pro teatro para tentar buscar um refúgio ou uma ajuda mesmo ah, nessa questão da timidez, da fala. Ou porque tem muita energia e às vezes não realmente não consegue colocar essa energia em outro lugar. Mas eu acho que a minha família nunca esperou que eu fosse ser ator. E eu acho que nenhuma família, quando o filho ou a filha fala, eu quero ser ator ou atriz, pensa, nossa, vai lá e é isso que você vai ser feliz, bem-sucedido, rico, e é isso que a gente quer. A gente prefere um filho artista do que um filho médico ou agrônomo ou, enfim, engenheiro. Então acho que qualquer família tem um baque, de certa forma. É muito difícil uma família, eu acho que apoie totalmente desde o início e não venha com alguma dificuldade ou empecilho que realmente existe na área. Realmente é uma área bem difícil e às vezes desleal, assim, injusta, né, com a gente. Então, realmente o apoio foi crescendo. Acho que ele foi sendo construído tipo uma chaleira que vai esquentando aos poucos, a gente vai vendo aquela água esquentar, daqui a pouco ela borbulha. Até ela borbulhar demorou e eu tive que realmente deixar a chaleira lá e falar, não, é aqui que eu quero que ela fique, é aqui que eu quero que ela esquente, entendeu? Então eu tive que realmente ter uma certa resistência no teatro. Resistir um pouco ali porque fora as pessoas em volta que não tratam a gente como trabalhadores, né, profissionais, então sempre vão achar que a gente faz aquilo por hobby, principalmente o teatro, né? E eu sinto que a gente é que nem um jogador de futebol, que existem 1 milhão por aí, só que a gente só vê o Neymar da vida ou o Gabriel Jesus da vida, mas existem vários outros, existem muito mais esportistas que não estão na mídia e fazendo um puta de um sucesso, ou os músicos, por exemplo, que estão cantando em bares, estão, enfim, tirando seu dinheiro na rua, do que aqueles que a gente olha e fala, nossa, famoso, né? Então, sempre quando a gente comenta com as pessoas sempre. A primeira imagem que vem de um esportista, de um jogador de futebol, de um artista, é aquele bambambam bam, bam, que tá ganhando R$ 1 milhão com publicidade e propaganda, com novela ou jogando seu futebol, enquanto o restante tá ganhando um valor muito menor, né? Então é muito complicado esse referencial brasileiro de artista, ou jogador de futebol, ou músico.
Então, sempre quando a gente fala, a gente ainda tem que brigar com isso, né? Com a imagem que as pessoas têm do que o artista tem que ser. E aí a gente sempre tem que, na verdade, quase fazer um inverso e mostrar que, na verdade, existem muito mais artistas em outros lugares do que na mídia. Então, eu acho que isso é um pouco frustrante, né? E muitas vezes faz a gente se questionar sobre a gente mesmo e às vezes a gente se coloca para baixo, né? Se questiona, se é realmente isso que a gente quer ser ou se, enfim, se isso dá sucesso ou fama. Não, e é uma coisa interessante falar, porque às vezes o sucesso que as pessoas vê é tipo, você tá no Netflix, você tá na Globo. Mas às vezes a gente tá feliz e fazendo teatro ou fazendo outras coisas que não exatamente estando numa plataforma assim. Lógico que, né, a gente também gostaria de fazer, mas não quer dizer que a gente não tenha sucesso por isso, né? Então, falando assim, quando você terminou o curso, ou estava no terceiro ano, que eu já comecei a me surtar já no terceiro ano, né? Já estava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Você pensou, e agora? O que eu faço? Assim, em quais áreas você pensou, e agora o que eu faço? Onde que eu posso trabalhar? Tu teve esse direcionamento ou tu teve que descobrir sozinho isso? Acho que bate um desespero, né? Eu acredito até as universidades, quando dizem que vão te encaminhar e que vão te colocar no mercado de trabalho e tudo mais. Acho que qualquer profissão é um pouco mentira isso, né? É uma certeza no mercado de trabalho. Então, volta e meia surgem profissões aí que, essa é a profissão do momento, essa é que vai te colocar no mercado de trabalho. E isso é mentira, porque qualquer profissão é hiper concorrida. Então, a questão da arte é que, além de ser também concorrida como as outras e difícil também, ela é desvalorizada, inclusive pelo público em geral, né? Que só valoriza realmente os segmentos midiáticos da novela ou dos shows. Mas quando eu me formei e me vi pensando o que fazer, eu me senti como realmente um profissional que vê um leque imenso a seguir e muitas vezes ainda não se encontrou no que quer, né? Porque quando você começa a entender e começa a entender mesmo o movimento da sua cidade, da sua região, né, especificamente agora na arte, você começa a perceber os campos que você teria de atuação na sua região, né? Ah, então, cada região eu acho que abrange ou é forte num lugar. Então, quando eu me formei e saí, né, para esse mercado de trabalho, realmente eu não sabia para onde eu ia. Me senti realmente perdido. Só que aí eu fui percebendo que eu fui indo muito para teatro escola. Foi quando eu iniciei realmente no teatro e comecei a ganhar um dinheiro de uma forma profissional, né? E eu acho que aqui em Santos é muito forte o teatro escola, que é levar o teatro para as crianças. E existem muitos grupos aqui na região que fazem isso, né? E aí realmente descobrir esses grupos, chegar nesses grupos, conversar com esses grupos. E eu sempre percebi que quando você está lá fora, na rua, independente do que você esteja fazendo, fazendo até uma apresentação na rua mesmo, você realmente está sendo visto, ou você está realmente em atividade, você está realmente em constante movimentação. Nem que seja estudando ou continuando fazendo oficinas curtas, porque eu percebo que muitas vezes o movimento da região ele se dá dessa forma, onde um grupo ou outro grupo, quando vai se apresentar ou quando vai fazer uma oficina, acaba um enxergando o outro e muitas vezes querendo trabalhar com aquela pessoa ou não, né? Então, eu fui muito pro teatro escola e eu percebo também que existem formas que a gente pode criar de trabalho, né? Então, muito no teatro de rua, que é muito desvalorizado aqui em Santos, mas eu percebo que é um movimento que está crescendo e a gente tem que mostrar que quando a gente vai para a rua, a gente realmente está fazendo o nosso trabalho, a gente está realmente ali como profissional
expondo aquilo que a gente quer expressar. E dessa forma eu acho que a gente vai valorizando, inclusive, aquele artista que está na rua e muitas vezes as pessoas olham e acham que ele está ali num desespero. E na verdade não. Na verdade ele está ali porque ele quer estar ali. Ele gosta da rua, é um artista que ama estar com as pessoas, viver o movimento. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir mudando um pouco na mentalidade santista das pessoas que assistem e também do poder público, né? De olhar um artista e permitir que ele esteja ali e não repreender ele com uma guarda municipal ou uma polícia militar, tirando ele daquele espaço que deveria ser dele também, né? Então, eu acho que é um campo de atuação que ainda não é muito ocupado aqui em Santos, esse teatro de rua, e é uma coisa que dá uma resposta imediata, né? Tanto financeira, porque o chapéu tá ali, as pessoas colocam na hora o dinheiro, ou de uma forma relacional, né? Então as pessoas se relacionam na hora com você, te perguntam ali na hora, entram na sua peça. Então é um contato muito imediato, muito bom. Que eu acho que as pessoas não buscam muito, às vezes, por um medo, um receio, né?